Não se assuste, não se assuste. Um lado já tá feito, o outro vamos fazer. Bom, vamos fazer um faz chapinha e fala sobre a vida da mãe, eu sovaco preto, né? Sobre o meu retorno aos trabalhos depois de ser mãe e os desafios dessa caminhada. Gente, não é fácil. Antes de eu ter um bebê, né? Antes eu já tinha a minha filha, a minha enteada que eu cuidava, né? Só que era diferente, né? Uma criança maior, que já tem uma certa autonomia. É diferente de um bebê de 2 anos, de 1 ano, que precisa de atenção, que fica doente. Mas antes de eu ter filho, eu trabalhava como vendedora numa loja e eu tinha o meu dinheiro, eu conseguia fazer um dinheiro que para mim era um dinheiro bom até, né? Para mim que sou uma pessoa pobre, né? Normal. Dava para eu conseguir pagar minhas contas e ainda sair, se divertir, tomar um café, enfim, comprar minhas coisas. Aí depois que eu tive o bebê, voltar, eu saí da loja porque eu queria, pelo menos no primeiro ano da minha filha, me dedicar a ela. E também estava muito longe, né? Onde eu trabalhava era um pouco longe de onde eu estava morando. Então, assim, qualquer emergência com o bebê seria tipo 2 horas para poder chegar, mais ou menos. Quem usa transporte público vai entender. Eu morava na época no Grajaú e trabalhava na Barra Funda. Então, assim, era inviável. E eu acabei saindo. Quando eu voltei a trabalhar, eu fiz um mini concurso público e fui trabalhar em escola. Só que era uma escola bem próxima da minha casa e deu tudo certo, conciliou demais. Porque quando a gente é mãe, a gente tem que pensar em várias coisas quando a gente vai trabalhar, né? Tem que pensar no horário, tem que pensar com quem vai deixar a criança. Meu marido, ele trabalha à noite, então de manhã ele conseguiu ficar uns meses com ela, só que assim, o bichinho sofrendo, né? Porque ele trabalha 12 por 36 e quando a criança não dormia, quando a Zoe não dormia, então tem gente me ligando, ele não dormia, tipo, às vezes acordava, ela não dormia e ele ficava virado, né? Não dormia à noite no trabalho, chegava do trabalho de manhã e tinha que ficar com ela e não conseguia descansar, só à noite que dormia. Então, a gente, depois de um tempo, decidiu pôr ela na creche. E foi algo bom, assim, né? Difícil, mas foi bom. A creche era na mesma rua do meu trabalho, da escola que eu tinha contrato, que foi um de 1 ano, e enfim. Hoje ela tá na creche, ok. Só que, gente, o que eu tô penando pra achar uma vaga de trabalho que realmente se encaixe, né? Eu queria muito uma vaga de trabalho de segunda a sexta, mas é quase que impossível, né? No ramo de comércio, que é o ramo que eu tenho mais experiência. Consequentemente, eu vou me candidatar à vaga nesse aspecto. Eu não estudei, né? Então, assim, não dá para escolher também muito. Mas é muito difícil. É muito difícil. Você ter que, você tem que ver a distância, porque não pode ser um trabalho muito distante da sua casa. Você tem que ver o salário, porque dependendo do salário, não vale muito a pena, né? Você deixar seu filho numa creche para ganhar, tipo, sei lá, R$ 1.300. Não, às vezes não compensa, né? Hoje eu tô fazendo
um trabalho, tô trabalhando, mas é num lugar bem próximo de casa. É para um negócio da família, né, bem dizer. Porém, trabalho aos domingos, então eu estou, por enquanto, nesse trabalho, para não ficar parada também, porque eu nem posso, né? Mas é difícil, gente, essa retomada. As mães sofrem, né? As mães, os pais, né? Mas mais as mães, né? Mas no meu caso, o meu esposo, ele é muito parceiro, então a gente realmente divide, assim, esse peso, né? Então, se a menina tá doente, muitas das vezes eu já fiquei no trabalho e ele foi levar a menina no médico para eu não faltar no trabalho. Como ele trabalha à noite, ele tem um pouco dessa flexibilidade. Mas, tipo, é difícil. É muito difícil. Às vezes você acha que você tá sendo uma fracassada. Eu fui tentar um trabalho, que era de segunda a sexta, mas era um trabalho de limpeza. E eu não me importo, né? Eu não tenho problema com essa questão de não trabalho disso. Não, eu já fiz de tudo nessa vida. Se for um trabalho honesto, que me dê dinheiro, eu tô fazendo. E eu fui trabalhar e, assim, foi muito frustrante, porque era tipo uma fábrica, assim, e era um espaço muito grande, né? Eu tinha que lavar todos os dias. 2 galpões enormes, 6 banheiros, tipo, era muito trabalho. E eu ainda tentei, era de segunda a sexta, era perto da minha casa, tipo, tinha tudo que eu queria nesse trabalho. E eu acabei ficando doente, porque eu não sei se foi por conta do trabalho, porque também eu já tava meio gripada, só que eu acho que agravou um pouco, sim, porque você tem que lavar 6 banheiros todo dia, 2 cozinhas, 6 banheiros, 2 cozinhas, era muita coisa, gente, sério. E o pior é que o dono falava que as outras mulheres que trabalhavam lá davam conta e fazia tudo, mas sinceramente, eu acho que não fazia não, porque, gente, ou fazia meia boca, né? Fazia tipo, vou passar só um paninho, não vou lavar. Porque, gente, era muita coisa. E eu não sou uma pessoa preguiçosa. Nunca fui, ai, peraí, eu tô caindo. Nunca fui uma pessoa preguiçosa, não sou preguiçosa. Mas a minha imunidade ficou muito baixa, eu acabei pegando pneumonia. E foi muito frustrante mesmo. Eu me senti meio que fracassada, porque eu tentei fazer algo que eu... Olha o penteado que eu fiz na minha filha adolescente, baby hair. Ui, tá pronta pra escola. Uhum, eu vim pegar minha escova pra escovar o dente. A tua é qual? Essa? É a roxa. Essa? Thank you. Tchau, Adna. Boa aula. Obrigada. Minha filha tá indo pra escola agora. Mas, tipo assim, eu me senti meio mal, fiquei meio na bad, né? Porque esse trabalho se encaixava muito na minha maternidade, porque era de segunda a sexta, né? Eu teria o fim de semana livre pra cuidar da casa, pra cuidar das minhas filhas e tudo mais. Só que eu fiquei doente, muito mal mesmo, assim, com uma mancha enorme no pulmão. E, e eu vi que tava, assim, pô, muito complicado pra mim o trabalho. Tinha que... Não era só um galpão, gente, era realmente um trabalho que eu não sei. Eu devo ser muito fraca mesmo. Só que eu já trabalhei em outras coisas pesadas e eu não lembro, assim, de ter ficado... De não ter dado conta, né? Realmente. Mas o que eu tenho a falar, né? Esse vídeo já tá muito grande já. E eu não sei editar, então eu prefiro fazer um resumo. O que tem pra falar é que tem sido desafiador mesmo, assim. Essa questão de trabalhar, E eu preciso trabalhar, né? Queria muito que meu marido tivesse condição, não só eu quanto ele, né? Nós queríamos ter essa condição de eu ficar em casa e tal, mas a gente vive num país que é meio complicado, né? E a gente também decidimos, né? Sermos pais, nós decidimos. Eu não posso simplesmente dizer, eu vou ficar em casa e você que se lasca com as contas. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu não vou fazer isso porque
Eu sei da realidade minha, do meu esposo, eu sei da nossa realidade. Eu casei sabendo, né? E eu creio que Deus está no controle, mas é difícil. Essa volta ao mercado de trabalho depois de ser mãe é um desafio. Você se sente culpado, você se sente mal, você se sente que você está perdendo algumas oportunidades, mas você fica dividido, né? Entre, eu preciso ter dinheiro para comprar o tênis, para, né, levar a criança para passear, enfim. Graças a Deus, minhas filhas, né, tem tudo, elas têm tudo, assim. Graças a Deus, não falta nada, assim. Sapato, roupa, Deus providencia, né? Minha família é muito parceira, sempre, né, estão dando um presente, eu sempre falo roupa, sapato. Mas as coisas no dia a dia que elas têm, a gente consegue comprar as coisinhas delas, né? Mas lógico, né? A gente às vezes quer um extra, né? Um passeio diferente e normalmente essas coisas mais diferentes, quem bancava normalmente era eu. Né? Eu queria fazer um passeio, meu marido ele se esforça e a gente consegue sair uma vez ou outra, mas não é sempre. Mas é isso. É difícil, gente. Essa volta ao trabalho depois depois de você ser mãe, não é uma coisa fácil. Não é algo fácil, não é algo simples, né? Quando você não tem filho, você diz assim, eu deixei uma vaga de trabalho que era para trabalhar na rede de loja que eu já trabalhei, só que era shopping, né? Agora, final de ano, a gente sabe, quem trabalha em shopping sabe o quanto é desafiador, o quanto é difícil você trabalhar em shopping. Difícil assim, né? Para quem tem um horário mais, né? Simplesmente eu não ia ver minha filha, né? Eu ia trabalhar de manhã, ela ia pra creche, de segunda a sexta, e à noite eu ia chegar tarde, ela já ia estar quase que dormindo. Eu só ia dar um mamazinho e pronto. Então, assim, eu dispensei e eu poderia ganhar mais do que eu tô ganhando atualmente. Eu poderia trabalhar com mais glamour, vamos dizer assim, né? Arrumadinha, unhas feitas, sabe? No shopping que era o Pátio Paulista, um shopping bem movimentado, né? Você vê gente, enfim, é outro nível, né? Eu sei que não é tudo isso, mas a gente, né? Vê gente, conversa. Ai, tá com caspa. Meu cabelo eu fiz. Voltei a usar guaridina pra relaxar a raiz, mas tá com caspa. Eu achava que caspa dava mais na progressiva, né? E essa semana saiu bastante caspa. Por que eu não sei. Mas é isso. A dificuldade de você trabalhar depois que é mãe, escolher um trabalho, é o que existe, mas a gente vai driblando, né, gente? As coisas. É isso. É difícil, mas me conte aí, quem vê esse vídeo, como é que foi pra você.